vivam! Rodgers e Hammerstein. Diz-vos alguma coisa? É isso mesmo. A dupla maravilha que nos deu musicais inesquecíveis. A dupla que deu início àquilo que hoje em dia ainda define um verdadeiro musical. A dupla a que Stephen Sondheim referiu como aquela que mais o influenciou ao longo da vida. A dupla que em 20 anos deu origem a mais de 20 musicais, começando com Oklahoma e acabando com The Sound of Music. Música no coração. Deles já falámos quando abordámos Oklahoma e Carousel, mas também iremos falar de outros como The King and I e The Sound of Music. Mas hoje vamos falar do seu musical de 1949, o South Pacific. South Pacific é um musical composto por Richard Rodgers, com letras de Oscar Hammerstein II e argumento de Hammerstein e Joshua Logan. O resultado final estreou em 1949 na Broadway e foi um sucesso imediato com 1925 apresentações. O enredo é baseado na obra de James A. Michener, vencedor do prémio Pulitzer, Lendas do Pacífico Sul, e combina elementos de várias dessas histórias. Rodgers e Hammerstein acreditavam que poderiam escrever um musical baseado no trabalho de Michener, que seria bem sucedido financeiramente e, ao mesmo tempo, enviar uma forte mensagem progressista sobre o racismo nos Estados Unidos da América. O enredo gira em torno de uma enfermeira americana estacionada numa ilha do Pacífico Sul durante a Segunda Guerra Mundial, que se apaixona pelo dono de uma plantação, um francês esprateado de meia-idade, mas em luta para a sociedade aceitar os seus filhos mestiços. Um romance secundário entre um tenente da Marinha e uma jovem mulher birmanesa explora os seus medos das consequências sociais se ele se casar com a sua namorada asiática. A questão do preconceito racial é francamente explorada ao longo de todo o musical. Mais controversa na canção do tenente, You've Got to Be Carefully Taught. Personagens de apoio, incluindo um pequeno oficial cómico e a mãe da menina birmanesa, ajudam a unir as histórias. E porque Hammerstein não tinha conhecimento militar, teve dificuldade em escrever essa parte do roteiro. O diretor da produção original, Joshua Logan, ajudou e recebeu crédito como co-roteirista. Rodgers e Hammerstein arriscaram todo o musical de South Pacific para incluírem a música na produção. Após a estreia do espetáculo, enfrentaram desafios legislativos em relação à sua decência e à suposta agenda comunista em voga caça às bruxas durante a vigência do presidente McCarthy no início dos anos 50. Enquanto o musical estava numa turnê pelo sul dos Estados Unidos, legisladores na Geórgia apresentaram um projeto de lei proibindo o espetáculo, segundo eles, contendo uma filosofia subjacente inspirada por Moscovo. Um legislador disse que uma música que justifica o casamento interracial era implicitamente uma ameaça ao modo de vida americano. Rodgers e Hammerstein defenderam o seu trabalho resolutamente. James Michener, em cujas histórias se baseava o musical South Pacific, lembrou: os autores responderam teimosamente que esse número representava uma parte indissoluta do musical e que teria de fazer parte do mesmo e que mesmo que isso significasse fracasso da produção, ele teria de permanecer no musical. E já que estamos a falar dessa música, que tal ouvimos-la já? You have to be carefully taught. Vamos escutar. Eu já volto. It's like what Whoopi was saying about how we have to talk to our children. It's true. What do you leave to your child when you're dead? Only whatever you put in his head. Things that your father and mother had said, which were left to them too. Careful what you say. You've got to be taught to hate and fear. You've got to be taught from year to year. It's got to be drummed in your dear little ear.
to be carefully taught. You've got to be taught to be afraid of people whose eyes are oddly made and people whose skin is a different shade. You've got to be carefully taught. You've got to be taught before it's too late, before you are 6 or 7 or 8, to hate all the people your relatives hate. You've got to be carefully taught. You've got to be carefully taught. Careful the things you say, children will listen. Careful the things you do, children will see and learn. Children may not obey, but children will listen. Children will look to you for which way to turn, to learn what to be. Careful before you say, listen to me. Children will listen. Careful the wish you make. Wishes are children. Careful the path they take. Wishes come true, not free. Careful the spell you cast, not just on children. Sometimes the spell may last past what you can see and turn against you. Careful the tale you tell, that is the spell. You've got to be taught to hate and fear. You've got to be taught from year to year. It's got to be drunk in your dear little ear. You've got to be carefully taught. Children will listen. Children will listen. You've got to be carefully Gostaram? Esta canção foi regravada por vários artistas, incluindo Michael Johnson, no seu álbum de estreia de 1973, Lane Matthews, no seu LP de 1979, Barbra Streisand, no seu álbum Live em Concerto de 2006, John Pizzarelli, no seu álbum de 2008, Billy Porter, no seu álbum de 2017, The Sound of Richard Rodgers, e James Taylor, em 2020, no seu American Standard álbum. O veterano de teatro Alvin Ying cantou a música na sua última apresentação pública antes da sua morte em 2021 como forma de protestar contra o aumento da violência contra os asiáticos americanos durante a pandemia de Covid-19. A produção original da Broadway teve imenso sucesso de crítica e bilheteira, tornando-se o segundo mais longo musical da Broadway até ao momento, logo atrás do musical dos mesmos autores, Rodgers e Hammerstein, com o seu Oklahoma, de 1943. E tem permanecido muito popular desde a época da estreia. Depois que ambos contrataram Ezzy Pinza e Mary Martin como protagonistas, Rodgers e Hammerstein escreveram várias das músicas a pensar nos talentos particulares destas duas estrelas.
A peça ganhou o prémio Pulitzer de Drama em 1950. Especialmente no sul dos Estados Unidos, o seu tema racial provocou controvérsia, para o qual os seus autores não se desculparam. Várias das suas músicas, incluindo Bingo Oi, I'm Gonna Wash That Man Right Out My Hair, Some Enchanted Evening, There Is Nothing Like a Dame, Happy Talk, I Am in Love with a Wonderful Guy e Younger Than Springtime. E é mesmo esta última composição que vamos escutar agora. Vamos ver e ouvir Younger Than Springtime. Até já. I had the great pleasure of playing Lieutenant Joseph Cable in the first and only revival in South Pacific on Broadway, and it's a pleasure tonight to bring the beautiful music of this remarkable musical to you. This show was written in 1949, as I said, but it is just incomparable, and I love this musical, and I'm so proud to have been a part of a little piece of history. Younger than springtime are you, softer than starlight are you, warmer than winds of June are the gentle lips you gave me, gayer than laughter are you, sweeter than music are you, angel and lover, heaven and earth are you to me. And when your youth and joy invade my arms and fill my heart as now they do, then younger than springtime am I, gayer than laughter am I, angel and lover, heaven and earth am I with you. Oh, younger than springtime am I, gayer than laughter am I, angel and lover, heaven and earth am I with you. Estamos de volta. Este foi um dos mais difíceis musicais para Rodgers e Hammerstein. Isto porque o livro em que se iria basear o musical não era uma história, mas um conjunto de histórias captadas pelo autor junto dos soldados americanos que se encontravam estacionados em Pearl Harbor, no Pacífico Sul, no início da Segunda Guerra Mundial. Segundo o produtor Joshua Logan, em suas memórias, o mesmo afirmou que depois de meses de esforço, no primeiro semestre de 1948, Hammerstein tinha escrito apenas a primeira cena, um esboço e algumas letras. Hammerstein estava tendo problemas devido à falta de conhecimento das Forças Armadas, um assunto para o qual Joshua Logan, um veterano das Forças Armadas, foi capaz de o ajudar. O diálogo foi escrito em consulta entre os dois. Eventualmente Logan pediu para ser creditado pelo seu trabalho. Rodgers e Hammerstein decidiram que, embora Logan recebesse crédito de coescrita no roteiro, ele não receberia royalties de autor. Logan afirmou que um contrato colocando essas mudanças em vigor foi enviado
para o seu advogado com instruções que, a menos que fosse assassinado dentro de 2 horas, Logan não precisava de comparecer aos ensaios como diretor. Joshua Logan assinou, embora o seu advogado não lhe contasse nada sobre o ultimato que os autores tinham apresentado. Através das décadas que se seguiram, Logan trouxe o assunto de tempos em tempos, exigindo compensação, mas quando ele incluiu a sua versão dos acontecimentos nas suas memórias de 1966, foi contestado por Richard Rodgers. Hammerstein, esse já tinha morrido em 1960. O biógrafo de Rodgers, Meryl Sechrest, sugere que Logan foi compensado quando o Pacífico Sul foi filmado em 1958, já que Logan recebeu uma parcela substancial dos lucros como diretor. De acordo com o biógrafo de Michener, Steve G. May, é difícil avaliar quanto do argumento final Josh Logan foi responsável. Algumas estimativas dizem 30% a 40%. Mas essa percentagem não é tão crítica, talvez, quanto o seu conhecimento de tradição militar e direção teatral, sem o qual a criação do Pacífico Sul teria entrado em colapso durante esse tal verão de 1948. Rodgers compôs a música uma vez que ele recebeu a letra de Hammerstein. Uma série de histórias são contadas sobre a velocidade com que ele escreveu a música para os números do Pacífico Sul. Diz-se que Happy Talk foi composto em cerca de 20 minutos, quando Hammerstein, que havia enviado a letra pelo mensageiro, ligou para verificar se Rodgers havia recebido. O seu parceiro informou que ele já tinha feito a letra e as músicas. Diz a lenda que ele compôs Binoazai em 10 minutos durante o café no apartamento de Logan. O que ele criou naquele período foi o motivo de 3 notas que começa tanto a música quanto o musical. As letras de Hammerstein para Bali foram inspiradas no cenário do palco que o designer John Mielziner havia pintado. Sentindo que a ilha de Bali não parecia suficientemente misteriosa, Mielziner pintou um pouco de névoa perto do cume do seu vulcão. Quando Hammerstein viu isso, ele imediatamente pensou na letra "Minha cabeça levantada de uma nuvem de baixo voo", e o resto da música seguiu facilmente a partir daí. Quanto aos prémios recebidos, a produção ganhou 10 Tony Awards, incluindo melhor musical, melhor banda sonora e melhor argumento, e é a produção musical a ganhar o Tony Award em todas as 4 categorias da atuação. O seu álbum original foi o disco mais vendido da década de 40 e outras gravações do musical também foram muito populares. O musical tem desfrutado de muitos renascimentos de sucesso e turnés, gerando adaptações cinematográficas e televisivas, como foi o caso do filme de grande sucesso de 1958, que já falamos. O Revival da Broadway de 2008, com grande sucesso da crítica, teve 996 performances e ganhou 7 Tony Awards, incluindo o melhor revival musical. Vamos terminar ouvindo aquela que para mim é a mais bela composição deste musical, Some Enchanted Evening. Possivelmente será esta a mais divulgada composição de South Pacific, imortalizada por dezenas de cantores, desde Frank Sinatra, Perry Como, Julio Iglesias, Bing Crosby, Plácido Domingo, Willie Nelson, Bob Dylan e muitos outros. A versão que vamos escutar é na voz maravilhosa de Bernadette Peters, de quem já temos falado em alguns musicais deste podcast. Resta-me deixar o meu muito obrigado pelo crescimento que este podcast continua a ter de semana para semana. Fiquem bem e na próxima semana cá estaremos com mais um musical para o podcast da história dos 100 anos dos musicais da Broadway. Fiquem então com Some Enchanted Evening. Até para a semana. Some enchanted evening
after night, as strange as it seems, the sound of her laughter will sing in your dreams. Who can explain it? Who can tell you why? Fools give you reasons, wise men never try.